Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui no nosso 43º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos iniciar o livro dos Números. Então, hoje nós iniciamos a leitura do livro de Números. Ele também faz parte ali, né, do grupo chamado Pentateuco e também está dentro ali do cronograma cronológico, vamos dizer assim, da nossa leitura. Tá? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso agora e ative as notificações, clica ali no sininho para que você não perca nenhuma novidade e para que você esteja junto conosco aqui sempre quando houver vídeo novo, sempre quando tivermos alguma novidade no canal, você vai ser um dos primeiros a receber, tá bom? E na descrição do vídeo, nós temos aqui o nosso link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Então, vai lá, se inscreva, faça parte, né, desse grupo exclusivo, onde nós compartilhamos ali de materiais complementares que vão te ajudar na sua leitura, tá bom? Então, conforme eu disse, nós vamos hoje iniciar o livro de Números, continuamos aqui com as ordenanças de Deus ali para o seu povo. Então, lembrando que Deus ele está ali instituindo uma nação, né, com suas leis cerimoniais, né, com sua organização civil, sua organização religiosa, enfim. Deus está fazendo ali, criando, né? Por isso que o nome dessa era bíblica, né, nós lembramos que nós estamos nessa leitura em ordem cronológica, nós estamos usando como referência a Bíblia de estudo cronológica, tá? De aplicação pessoal, um material excelente, um material magnífico que é essa Bíblia aqui. Inclusive, se você quiser adquiri-la, tá? Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo. Olha, vale muito, mas muito a pena. É uma Bíblia estupenda. E a ordem do texto, ele já está em ordem cronológica, e não é semelhante ali às Bíblias, né, ditas comuns, que divide ali por tipologia do livro. Então, o texto ele já é escrito em ordem cronológica, tá certo? Para que nós possamos ter uma visão macro da história da redenção como uma grande linha do tempo. E isso talvez faça você enxergar de uma forma mais clara, mais objetiva, toda a história bíblica. E realmente ajuda. Por isso nós optamos por seguirmos esse cronograma em ordem cronológica. Então, nós estamos seguindo fielmente essa Bíblia aqui. Então, todos os textos, a ordem que estamos lendo é exatamente igual dessa Bíblia aqui. Então, vale muito a pena, gente. É um material, olha, excelente. Tem estudo, tem nota de rodapé. E o pessoal está me pedindo muito para que eu faça um vídeo falando sobre a Bíblia. E quando tiver oportunidade, vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer sim, tá bom? Então, essa Bíblia divide a história bíblica em 10 eras. A primeira era foi a era Começos, né? Nós vemos onde Deus cria todas as coisas, né? Enfim, cria o universo, cria o homem, cria os animais e aquela coisa toda. Depois, a segunda era é a família escolhida, a era da família escolhida. Então, Deus está ali iniciando ali com Abraão, né? E aí vem a história da formação da família escolhida ali, Abraão, Isaac, Jacó, José, né? E os seus irmãos ali, os filhos de Jacó, formando ali aquela família, aquele primeiro núcleo familiar ali de Israel. E por fim, entramos na terceira era, que é o nascimento de Israel, era a qual estamos hoje. Então Deus está fazendo com que um povo ele nasça. Então ele tira esse povo, ele começa lá com Abraão, mas aqui o povo ele começa de fato a nascer com suas liturgias, com seus rituais, com as suas leis civis, né, as suas leis religiosas. Então Deus ele está ali forjando ali o povo de Israel. E hoje nós vamos iniciar a leitura do livro de Números, tá certo? Então, eu quero que você venha conosco nessa jornada de aprendizado, de crescimento, primeiro espiritual, porque quando nós vamos lendo a palavra de Deus, as coisas vão ficando mais claras para nós, e aí nós vamos buscando aplicar isso. Por isso, o nosso grupo é exclusivo ali do WhatsApp, por isso que nós sempre pedimos que os irmãos deixem comentários nos vídeos a respeito daquilo que aprenderam, numa lição central, mais importante que a pessoa aprendeu, porque juntos nós vamos formando o nosso conhecimento. Tá bom? Então nós vamos agora orar, vamos pedir ao Senhor uma bênção na leitura da sua palavra.
Fechamos os olhos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o sangue de Jesus seja sobre a nossa vida, nos ajuda nessa leitura. Estaremos iniciando o livro dos Números e nós pedimos que o Senhor possa elucidar, através do teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem guardado como mistério na tua palavra. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco junto nesse propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Números, capítulo de número 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Né? Ou seja, Deus estava chamando Moisés para contar, né? Para fazer o censo ali do povo. Né? Aqueles que tinham da idade de 20 anos para cima, que eles poderiam ir à guerra. Tá? Então estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Esses, porém, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Seleur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amissadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados à congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a esses homens que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 25 anos para cima, ou melhor, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400.
Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, todos foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. E eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo, próximo capítulo, Números, capítulo de número 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado oriente, para o nascente, serão as bandeiras do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E os seus exércitos, que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados foram contados deles, era de 54.400. Depois, a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E os seus exércitos, que foram contados deles, era de 57.400.
todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo seus esquadrões, estes marcharam primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como armaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois, a tribo de Benjamim. E Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E assim armaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada um segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos que Deus aqui, ele agora está estruturando a saída do povo, a movimentação do povo. Primeiro, o tabernáculo, né? Então nós precisamos entender. Então nós tínhamos ali o tabernáculo, que era ali o centro de tudo, né? Ali do que acontecia ali, até porque ali na Arca da Aliança havia ali a presença de Deus, né? A tenda da congregação ali, onde Deus ali se manifestava. Então nós temos ali dentro do tabernáculo, né? Os levitas, eles estariam em volta do tabernáculo. Mas claro, isso ainda na parte de dentro, né? Porque o tabernáculo tinha ali a tenda da congregação, ali o lugar santo, o lugar santíssimo. Então havia um espaço ao redor e havia ali as cortinas, né, que poderiam ser considerados hoje como se fossem os muros,
que delimitava ali a área do tabernáculo. Então os levitas, eles ficariam ali na parte de dentro, não é isso? Então eles ficavam ao redor, mas ainda na parte de dentro, tá certo? Então isso é muito importante. Tendo ali Moisés, né? Moisés, Arão e os filhos de Arão ali, os sacerdotes, eles ficariam ali mais à frente, né? Junto à entrada do tabernáculo, na parte frontal. Os filhos de o Gerson, né? Porque Levi tinha três filhos ali principais que eram responsáveis, que seriam os responsáveis ali. Os filhos de Gerson, os gersonitas, os filhos de Merari, os meraritas, não é isso? E os filhos de Coate, os coatitas. Então, nós temos Arão, Moisés e os filhos de Arão, né? Ou seja, os sacerdotes ali à frente. Nós temos Gerson, os gersonitas, os filhos de Gerson, também da tribo de Levi, eles ficariam na parte de trás, tá certo? E de quem entrava do lado direito, quem ficaria ali eram os meraritas, né, os filhos de Merari, e do lado esquerdo, você entrando no tabernáculo, do lado esquerdo, quem ficaria ali eram os filhos de Coate. Então Deus ele organiza tudo ali, porque quando o povo fosse sair, eles tinham que sair naquela ordem. Então, o grupo quer sair primeiro marchando, o grupo quer sair segundo marchando, o grupo quer sair por terceiro marchando, o grupo quer sair por quarto marchando. Então, isso é muito importante, tá? Isso é fundamental. Nós entendemos o seguinte: Deus, ele estava colocando em ordem todas as coisas. Então, até a hora do povo partir, havia uma ordem a ser seguida. Então, Deus, o critério do Senhor ali é em todos os detalhes, irmãos, todos os detalhes. Então é por isso que nós olhamos, vemos o projeto de salvação do Senhor. Deus ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Deus ele se preocupa com cada detalhe da sua obra. Então, ele quer que nós façamos da forma como está escrito, como ele deixou registrado nas escrituras. Isso é muito importante. Né? Nós não podemos negligenciar nenhum ponto. A gente vai lembrar de Apocalipse, né? Quando existe um juízo para aqueles que alterarem um tio, né? Ou acrescentar ou retirar, qualquer mudança, porque Deus ele pensou em cada detalhe. E a gente lembra, né? Nós tínhamos ali aproximadamente 603 mil pessoas. Claro que nós estamos falando de homens de 20 anos para cima, que poderiam ir à guerra. Então aí você ainda acrescenta mulheres, você ainda acrescenta crianças, né? Então é muita gente. E aí a gente vai lembrar também que quando Jacó ele vai para o Egito, a Bíblia registra que eram aproximadamente 70 pessoas. Então olha só, de 70 pessoas, nós vemos ali agora o povo com 603 mil homens aptos para ir à guerra, fora mulheres e crianças. Tá? Isso é muito importante. Então olha só como é que a nação de Deus, ela vem crescendo, ela vem se desenvolvendo. Então isso é muito importante. Nós precisamos entender isso, os detalhes que Deus ele coloca em cada aspecto da sua obra. Ele vai ordenando cada detalhe. E claro, cada vez mais o povo estava se aproximando da terra. Né? Haveria um preparo. E é isso que Deus ele estava colocando ali. Lembrando que a gente estava no segundo ano ainda da saída do povo do Egito. Há 2 anos haviam se passado só. Que eles saíram do Egito. Então Deus já estava orando por quê? Porque essa viagem não seria uma viagem fácil, mas Deus ele já estava estruturando tudo ali. Deus ele já estava cuidando de tudo. Então ele dá as ordens para a construção do tabernáculo, tudo ali é feito, tudo ali é construído no seu tempo. E aí depois vem a montagem, vem a consagração, né? E agora eles vão começar a se preparar para a viagem propriamente dita. Então agora a gente vai começar a andar. Agora a gente vai começar a marchar. Agora a gente vai começar a ação rumo à conquista que o Senhor um dia nos prometeu. Então isso é muito importante. Tá bom? Então vamos seguir aqui para o capítulo de número 3. Aqui estão 2, mas isso aqui a gente acerta rapidinho. Então, vamos lá. Números, capítulo de número 3. Hoje, né, no caso, hoje esse é o último capítulo que nós vamos ler. Tá certo?
Então vamos lá, Números capítulo de número 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Tamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faz-se chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, aos levitas a Arão, a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Então, olha só, olha esse verso 9. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Então, os levitas eram um presente para o povo, dada a importância desses homens. Então, o trabalho dessa tribo, né, era um presente que Israel receberia. Até porque tudo girava em torno do tabernáculo. E quem eram os que administravam o tabernáculo? Os levitas. Então, levita não é só quem canta, né? Então, muitas vezes, não, você que canta, você não é levita. Para ser levita, você tem que ser da tribo de Levi. Então, se você é da tribo de Levi, aí tudo bem, você realmente é um levita. Fora isso, meu amigo, você me perdoe. Você passou muito longe de ser levita, tá bom? Mas deixa para lá. Uma outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Verso 10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Então, quando o povo sai do Egito, Deus, ele disse que o primogênito seria dele, né? Como se fosse uma consagração dos primogênitos. Agora aqui não. Aqui Deus, ele já coloca no lugar dos primogênitos a tribo de Levi. Os levitas são esses homens consagrados, né? Essa porção, essa dádiva dada por Deus ao povo. Né? Então agora, no lugar dos primogênitos, então o primogênito ele é retirado ali e entra o levita. Porque todo primogênito é meu, ó. Desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. Certo? 1 mês para cima. E Moisés os contou, conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes. Olha, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas, é a família dos Simeitas. Essas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. Então, os Gersonitas, eles ficavam atrás do tabernáculo. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo. Então, olha só como é que Deus está destrinchando o trabalho dos levitas agora.
Os filhos de Gerson terão responsabilidade do tabernáculo, da tenda, da sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a família dos Anramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de um mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, né, do lado sul, tá? E os príncipes da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uriel. Aí olha só o que os coatitas eram responsáveis, tá? E a sua guarda será a arca, a mesa e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas são as famílias de Merari. E os que dele foram contados pelo número de todo homem de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiaiu. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todo o serviço. E a coluna do pátio em redor e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas. E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente. Serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel. O estranho que se chegar morrerá. Tá? Então lembra que Moisés e Arão, eles ficam ali na parte da frente do tabernáculo. E seus filhos, é o filho de Arão. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. 22.000 levitas. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Agora ele vai contar todos os primogênitos. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade, de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, então olha só. Então haviam mais 273 primogênitos do que levitas. Tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás. A 20 geras o ciclo, e a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro dos resgates dos que cederam sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro. 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara ali a Moisés.
Tá certo? Então aqui a gente conclui a nossa leitura de hoje, lendo os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Números. Então nós já vemos aqui a organização ali, como as tribos se colocariam no tabernáculo, né? A gente lembra. Os levitas, eles ficariam dentro do tabernáculo, as suas tendas ficariam em volta do tabernáculo, dentro, e as demais tribos ficariam fora. Não é isso? Então, as demais tribos, elas eram organizadas ali fora do tabernáculo. Então, do lado, como se fosse o lado externo do muro, né? Então, dentre esses quatro lados ali, né, que formavam ali o tabernáculo, então nós iríamos ter tribos espalhadas ali em volta do tabernáculo. E aí, no soar da trombeta, no momento de se levantar, no momento de andar, esses grupos eles eram organizados. Ó, vocês vão marchar primeiro, depois vocês vão marchar, o terceiro pelotão, né? O terceiro esquadrão vai marchar e depois, por fim, o quarto esquadrão. Então, tudo em ordem. Tudo em ordem. Deus ele coloca tudo em ordem. Então fica tudo organizado ali. Deus ele coloca ali a responsabilidade dos levitas, né? Ali os gersonitas, os meraritas, os coatitas, cada um com as suas responsabilidades. Uns cuidariam ali das tábuas, outros cuidarão ali das cortinas, véu, etc. Os outros cuidariam ali da arca, do candelabro, da mesa, dos seus utensílios ali, enfim. Então Deus ele está colocando tudo em ordem, com muita cautela, com muita disciplina, para que tudo fosse uma bênção para Israel, para que tudo fosse perfeito para Israel. Israel só precisava fazer o quê? Ouvir e colocar em prática. Assim como é a nossa palavra. Ou melhor, assim como é a nossa vida colocando em prática a palavra de Deus. É ouvir, ler, obedecer. Não é isso? Porque quando abrimos a palavra, Deus está falando. Então, o que resta a nós fazermos? Obedecer. Tá bom? Então, nós vamos aqui orar, vamos encerrar aqui a nossa leitura de hoje. E eu quero te pedir que você deixe nos comentários aqui qual versículo mais te impactou. Qual a lição mais importante que você aprendeu na leitura de hoje? Compartilhe conosco aqui nos comentários. Deixe registrado, tá? Para que nós possamos, conforme eu falei, construir o nosso conhecimento. Porque um pouquinho que o Senhor te ensina, eu vou absorver. Um pouquinho que o Senhor me ensina, você pode absorver. E aí, os nossos olhos eles vão se aclarando, nosso conhecimento ele vai tomando forma. E cada vez mais nós conseguimos aplicar isso na nossa vida como servos do Senhor. Então vamos orar, agradecer a Deus pelas bênçãos concedidas na leitura da palavra de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de leitura da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Te agradecemos pela oportunidade, por cada batalha que o Senhor nos ajudou a vencer, para que pudéssemos estar aqui meditando e refletindo nas Escrituras Sagradas. Muito obrigado por esse privilégio, por essa honra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua saúde, seu ministério, né? Deus possa abençoar a sua vida profissional e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe grandemente até o nosso próximo dia de leitura. Paz do Senhor Jesus.